quase 2 semanas, os servidores do Executivo em Minas aguardam a sanção do governador ao projeto de reajuste. A proposta original enviada pelo governador Romeu Zema destinava 41,74% de reajuste às forças de segurança. A matéria recebeu uma emenda que estende a recomposição às demais categorias. Ela foi apresentada pela deputada Beatriz Cerqueira, do PT, que preside a Comissão de Educação da Assembleia e é nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada pelo espaço. Deputada, o governador tem até dia 17 de março para sancionar ou vetar parcialmente esse projeto. Nesta terça-feira, ele chegou a dar uma coletiva, mas não antecipou nada sobre a decisão. Qual que é a expectativa sobre o comportamento, como que o governador vai, enfim, responder ao projeto? Bom, minha expectativa é que ele responda positivamente, tanto ao projeto original, quanto à emenda que nós construímos. Ela foi assinada por 17 deputados de 9 partidos diferentes e votada em segundo turno com um placar, né, de votação muito expressivo, foram 47 deputados. Isso tem uma força política, uma expressão coletiva muito grande. O que nós buscamos fazer foi corrigir um erro do governador, em não estabelecer uma política remuneratória para as várias carreiras do funcionalismo público estadual. Então, a emenda, inclusive, ela preserva toda a negociação da segurança pública, não alterou absolutamente nada, e acrescenta artigos de modo que os trabalhadores em educação possam ter ali a resposta do piso salarial, os trabalhadores da UENG e da Unimontes possam ter resposta a um acordo que já tinha sido homologado no judiciário, e as demais carreiras, a partir de um estudo da CEPLAG, da recomposição da inflação, que é de 28,82%, um documento da própria CEPLAG, é que nós construímos, então, para cada carreira, essa recomposição a partir dos dados da própria CEPLAG. É uma oportunidade do governo fazer uma correção de rumo, né? O governador, ele não está numa empresa, ele está num estado, como governante, precisa dos seus servidores, porque são os prestadores de serviço em nome do Estado e, portanto, ele precisa enxergar esses trabalhadores. Eu queria fazer só um último registro. Enquanto nós conversamos aqui, por exemplo, mais de 90 mil trabalhadores em educação da rede estadual não receberam um único centavo de 13º salário. E aí o governador, ele silencia sobre... É grave. O governador não diz nada a quase 100 mil trabalhadores em educação, na sua maioria constituído por mulheres, arrimo de família, boa parte aposentadas ou que já dedicaram uma vida ao Estado, estão aí próximos da sua aposentadoria e que estão sem 13º, isso nenhuma palavra do governador. Então o governador ele precisa enxergar todos os seus servidores e estabelecer esse diálogo. A emenda foi essa oportunidade, considerando que nós a fizemos, então, artigo a artigo, de modo que ele possa estabelecer esse diálogo com cada carreira do funcionalismo. Agora, a gente trabalha com essa ideia e esse questionamento do veto, porque a gente sabe que o governador assumiu no início de 2019 com um mote que é o ajuste fiscal, não é? Toda a movimentação do governo foi em direção ao ajuste fiscal, dizendo, sempre argumentando que o Estado está quebrado e tal. O próprio governador propõe em dezembro um aumento de 41,74%. Vem o projeto para a Assembleia, causa um espanto, inclusive pelo percentual, naquela ocasião, veio para a Assembleia e aí recebeu essa emenda que expande. Então, esse é o cenário que a gente considera a perspectiva do veto. Se vetar, nós já temos aí a educação em greve. Se vetar, o que pode acontecer? Eu acho que tem uma reação das categorias do funcionalismo, que esperam um processo de diálogo e não um veto. Segundo, nós trabalharemos aqui na casa pela derrubada do veto. E isso significa o quê? Bom, isso significa que nós continuaremos sendo voz daqueles que o governador insistiria em excluir, caso seja a opção dele pelo veto. É importante a gente fazer uma discussão
de fato, né, o Estado apresenta dificuldades financeiras, econômicas, fiscais, e exatamente por compreendermos que a próxima agenda do governador seria de austeridade, é que nós tomamos essa iniciativa. O que eu quero dizer? Próxima agenda do governador é que, para o servidor público, reforma da Previdência, regime de recuperação fiscal e venda das estatais. Nós sabemos muito claramente que o governador não tinha nenhuma intenção, por vontade própria, de enviar nenhum outro projeto de política remuneratória. Então, nós nos omitiríamos em relação a mais de 70%, 80% do funcionalismo público estadual? Será que era isso que a população mineira esperaria do Poder Legislativo? Uma omissão, olha, o governador não enxergou essas pessoas, nós também não enxergaremos, porque a agenda que virá agora é essa agenda, é uma reforma da Previdência que vai aumentar a contribuição previdenciária e, portanto, vai diminuir o poder do salário dos trabalhadores. E nós não estamos falando de super salários, porque tem essa falsa ligação, né? Servidor público, super salários. O professor universitário, o vencimento básico dele é R$ 855. Foi para esse perfil de trabalhador que nós apresentamos a emenda. Nós temos carreiras, como as carreiras ligadas à ciência, pesquisa e tecnologia, que estão há mais de 10 anos, sem nenhuma reposição da inflação no seu vencimento básico. Nós pegamos um recorte... Desculpa, deputado, só para esclarecer, porque quando você fala assim, um professor universitário ganha 800 e menos de R$900... De vencimento básico, o que significa exatamente vencimento básico, né? Até para a gente entender, porque é tão absurdo, porque isso é menos que o salário mínimo. O vencimento básico é o salário inicial dele. É claro que ali pode estar agregada alguma vantagem, alguma gratificação, que ela é temporária, mas ele tem como carreira um salário inicial de R$855. Quando ele entra no Estado, sem nada agregado, o vencimento é inferior ao salário mínimo? Sim, é essa a realidade. Isso um professor universitário. Independentemente de quantas aulas ele vai dar? 30 horas, se eu não me engano, a jornada de 30 horas é 855. Então, é dessas pessoas que nós estamos falando, né? É dessas pessoas que nós cuidamos quando apresentamos a emenda. Tem mais de um ano que a educação, através do Sindiúti, busca a negociação com o governo do Estado em relação ao piso salarial. Está na Constituição, é lei estadual, é lei federal, o governo ignora a discussão sobre o piso salarial. Tem duas portarias interministeriais que são responsabilidade do atual governo, portaria interministerial, o Ministério da Educação e o Ministério da Economia, reajustando o piso salarial 2019 e 2020. O governo fez silêncio sobre isso e ele tem sido cobrado, ele tem sido buscado, ele tem sido chamado a apresentar propostas em relação a essas pessoas. É extremamente agressivo e aviltante o governo dizer que uma categoria merece e a outra, como se a outra não merecesse. Todas as categorias são importantes para a sociedade, porque o servidor público é aquele que presta o serviço à população. Nós estamos falando dessas pessoas. Então, por isso a nossa iniciativa, e a iniciativa, ela também foi uma abertura de portas para que o governador estabelecesse diálogo com essas categorias profissionais nesse período. Uhum. Existe uma preocupação, a senhora mencionou as pautas que vêm por aí. Não é? Então, ponderou que então, era importante fazer isso agora porque haverá perdas futuras. Mas não será a proposta do governo, né? Uhum. Sim. Caso isso venha a passar como a adesão ao regime de recuperação fiscal, a reforma da Previdência, enfim, são pautas que vão atingir servidores públicos. Mesmo as privatizações, sim, não é? Sim. Mas então, se de fato essas pautas ocorrerem, né, o raciocínio era esse, se de fato elas acontecerem e atingirem, então seria a decisão era vamos nos antecipar e pedir o aumento. Mas de fato, se o governo tem uma situação tão séria, se as contas do governo têm uma situação tão séria, o que garante que essa emenda, esse aumento não vai entornar o caldo das contas públicas, quer dizer, criar uma situação de paralisação do Estado? Vamos conversar, por exemplo, de forma muito concreta, educação. Educação tem recurso vinculado.
Outro dia nós estivemos com o secretário da Fazenda aqui na Assembleia, na Comissão de Educação, discutindo os recursos vinculados. O Estado não investe os 25% em educação, não chega lá na ponta o que deveria chegar do recurso que hoje é vinculado na área da educação. O mesmo na saúde. 2019, mais de 3 bilhões de reais deixaram de chegar lá na ponta, lá na educação básica, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Essa é uma resposta concreta. Tinha dinheiro para pagar a educação, o 13º integral. O governo não pagou a educação integral, acabei de dizer, quase 100 mil trabalhadores em educação sem 13º, porque ele pegou esse dinheiro e fez outra coisa com ele. A mesma coisa a saúde. Se nós pegarmos os últimos 2 meses de 2019, há um salto de declaração de investimento que é incompatível com a realidade. Então, do ponto de vista financeiro, saúde e educação têm recursos vinculados. Há anos a gente luta, briga, denuncia que a importância do recurso vinculado permanecer vinculado. 3 bilhões são 6 folhas da educação. É meio ano da educação. Isso paga 13º, isso pagaria os reajustes do piso, isso pagaria outras questões relacionadas à carreira da educação que estão paralisadas. Um outro aspecto que a gente também busca discutir e encontra nenhum diálogo junto ao governo do Estado. O Estado faz de renúncias fiscais, de isenções fiscais, mais do que ele investe na saúde. Não era hora da gente rever? Não era hora do Estado rever a sua política de isenção fiscal que ele propicia, considerando a situação que o Estado passa e a necessidade da prestação de serviço público à população? Pensa em todo o investimento que o Estado faz em saúde em um ano. Mais do que isso, ele dá de isenção, ele deixa de arrecadar. É grave. Porque nós estamos acostumados a debater, e esse governo quer fazer essa discussão, debater a crise pela despesa. A gente tem que discutir pela receita. Agora, deputada, a decisão do governador vai influenciar os humores da casa em relação a essas pautas complexas? Eu sei que eu estou fazendo essa pergunta, eu quero a sua opinião, porque, na verdade, eu sei qual que é a posição da oposição. Né? Mas vai influenciar a oposição e o restante da casa? Digamos, se o governador não vetar, ampliar de fato esse reajuste para todas as categorias, esse não, mas como a emenda apresentou, diferentes reajustes às categorias do Executivo. Isso pode criar um ambiente mais fácil, digamos assim, para o governo na casa, para fazer as suas pautas andarem, para facilitar as suas pautas, ou o contrário, o veto pode criar ainda mais dificuldades? O governador precisa aprender a conversar. Eu acho que esse é um ponto, né? Ele precisa dialogar com o funcionalismo, ele precisa dialogar com a Assembleia. Ele não poderia ter feito o que ele fez, que ele transferiu uma tensão para a Assembleia, quando ele simplesmente não falou sobre as outras categorias. Durante toda a tramitação do projeto, nós não tivemos uma palavra do governo de agendamento de reunião com as categorias do funcionalismo, de apresentação de propostas para esses setores, de buscas de alternativas diretas com a negociação com os setores do funcionalismo, com as entidades sindicais, que buscassem algum caminho. O governo, ele não fez nenhuma movimentação. Isso é diferente assustador. dos outros governadores? A senhora foi líder sindical por muitos anos e pode falar sobre isso. Diferentes Como governos. É que compara? Sim, é diferente. É diferente. Em relação aos tucanos, aos petistas, enfim. Você precisa ter movimentações que dialoguem. E o que acho foi assustador nesse período, que foi o mês de fevereiro, é que você não via nenhuma movimentação que buscasse o diálogo. Nenhuma movimentação. Olha, a educação está em greve. Vamos ver o que é possível. É possível isso, não é possível aquilo, é possível dessa forma, é possível dessa outra forma. Nenhuma posição. A FEMIG
tem mobilização, está em greve, o que é possível trabalhar? Você não vê nenhuma movimentação de diálogo. Eu acho que isso é muito assustador. A categoria da educação entrou numa greve no dia 11 de fevereiro. Nós já estamos em março e não apresenta nenhuma proposta concreta, né, de negociação, porque é esse o processo. A negociação, você entra com a sua reivindicação, o governo entra com as suas possibilidades e tem ali uma mediação. Eu vi um governo que não fez mediação, que fez uma aposta no tudo ou nada, ou não sei qual foi a aposta dele. Não se faz essa aposta no legislativo. Respondendo ao seu questionamento, eu não acho que não é uma troca, né? Se ele se comportar em relação a uma posição, ele terá melhores condições em outra. O que nós buscamos fazer foi nos anteciparmos, porque nós sabíamos, a nossa avaliação é de que não havia disposição do governo de enviar novos projetos. Essa é a verdade. Ninguém quis dizer muito isso, mas estava claro que não teriam outras propostas. A única proposta de política remuneratória que o governo enviaria foi a que ele enviou no mês de fevereiro. Então, nós buscamos dar voz àqueles que foram ignorados pelo governo nesse primeiro momento. Então, nós nos antecipamos a ela. Agora, o que é preciso que o governo compreenda que nenhuma agenda de retirada de direitos de servidor público pode ser empurrada na casa. O sentimento que foi construído de forma muito coletiva, tanto é que 9 partidos, 17 parlamentares assinaram a emenda, de diferentes blocos, inclusive. O resultado da votação demonstra uma unidade aí, né, da maioria dos blocos a favor da emenda, demonstra a disposição do Legislativo na proteção do servidor público e dos serviços públicos. Na verdade, a votação ficou 47-19, isso, não é? Que é extremamente expressiva, né? Uma vitória expressiva para uma pauta que, na verdade, não existia nenhuma certeza de que essa emenda passaria no plenário. Não é isso, deputado? O que aconteceu na casa que acabou que uma emenda tão polêmica, que causou tanta repercussão, acabou passando no segundo turno? Né? Eu acho que teve uma compreensão coletiva da nossa responsabilidade. Como é que nós conversaríamos com a professora, com a enfermeira, com aquele que mexe com pesquisa, que nós simplesmente ignoramos a sua situação e não buscamos nenhuma alternativa para 80% do funcionalismo? Essa emenda, ela fala de quase 80% do funcionalismo público estadual. Então, acho que teve essa compreensão coletiva, pela expressiva votação, de que era preciso que nós abríssemos uma porta. Né? E a construção da emenda, ela respeitou toda a negociação da segurança pública, possibilitou a compreensão das diferentes realidades, então educação, universidade, cada carreira do funcionalismo, e abriu a possibilidade para que o governo revisse, né, essa ideia de não dialogar ou de ignorar a maioria do funcionalismo. Deputada, a direção nacional do Novo condenou o projeto de reajuste do governador, foi contra, se manifestou contra o Novo, que é o partido do governador Romeu Zema. E entrou no Supremo Tribunal Federal questionando a exclusão dos inativos da folha de pagamento. Por que que isso tem a ver com reajuste? Tem a ver porque existe, em tese, não é? Isso pode impedir que o governador sancione o projeto, porque colocaria, se por um acaso o Supremo Tribunal Federal acatar essa ação do Novo, o governo poderia ultrapassar novamente o limite prudencial da lei que é ditado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, colocando então o reajuste, enfim, impedindo o reajuste. Como é que a senhora vê essa possibilidade, encara essa possibilidade disso acontecer e a própria atuação do Novo, essa decisão do Novo de entrar com essa ação? Bom, a gente teve a atuação do Partido Novo, a gente teve a opinião do governador de São Paulo, em Minas Gerais, né? Governador que deveria se preocupar com o seu estado, dando palpite aqui em Minas Gerais. Ele não trata bem os seus servidores e quer vir dar palpite aqui. Nós tivemos o presidente da FIENG dando palpite, né? Ele também se posicionou. Nós deveríamos discutir essa pauta das isenções fiscais, inclusive com o presidente da FIENG, né?
uma saúde inteira do Estado, de isenções fiscais. Acho que evidencia as contradições, né, desse momento que nós estamos vivendo, mas acho também que nessa movimentação, nenhuma movimentação é espontânea, né? Eu acho que a gente precisa aguardar o próximo período para ver como é que o STF vai se comportar, mas me permita uma opinião, de certa forma, é uma afronta com o Tribunal de Contas do Estado, né, porque o tribunal ele teve um processo, né, de interpretação que ele é de longo prazo. Essa interpretação ela não começou ontem e, portanto... Só para esclarecer, a Sim. exclusão dos inativos foi uma determinação do Tribunal de Contas. É uma instrução normativa. Normativa no semestre passado. Não é? Na verdade, houve um entendimento. Isso. Na verdade, essa instrução normativa ela data de governos anteriores. Não era algo tão novo. Desculpa o trocadilho, né? Mas não era nada tão novo que justificasse uma ida ao Poder Judiciário para confrontar um Tribunal de Contas aqui do Estado. Então, acho que carregado aí de muitas contradições, e acho que o governador, eu vou insistir, ele precisa buscar estabelecer um processo de diálogo. Né? O confronto... E a oposição está disposta ao diálogo? Foi tudo o que nós fizemos em fevereiro. Foi tudo o que nós fizemos, as nossas construções, as possibilidades, o argumento do porquê apresentamos essa emenda. Sempre estamos abertos ao diálogo. O que a nossa tarefa, nesse caso bem concreto, foi representar quem foi excluído. Eu vim com uma representação da educação. Como que eu não atuo em defesa do piso salarial como deputada estadual, vendo o governo do Estado silenciar ou se omitir? Como que eu, como deputada estadual, não eleita com uma base forte nos serviços públicos, não dialogo e faço a representação destes servidores? Né? Então, acho que assim, a gente tem um papel importante. Eu acho que é isso que precisa também ser compreendido pelo governador, a importância do papel do Poder Legislativo, que tem atuado com uma agenda muito propositiva. Né? E não a transferência da atenção, porque eu acho que foi esse é um erro, você tentar transferir para o Legislativo um tensionamento que ele deveria ter esgotado e resolvido no âmbito do Executivo. O tensionamento que eu digo é em relação às categorias que ele não apresentou absolutamente nada. Deputada, muitíssimo obrigada. Vamos aguardar o dia 17, porque parece que o governador está disposto na coletiva que ele deu nesta terça-feira. Ele se manifestou disposto a esticar o prazo até o limite, que é dia 17 de março, quando ele terá que sancionar ou não, ou sancionar ou vetar parcialmente o projeto. Vamos torcer, né, para que o governador estabeleça esse processo de diálogo. E, mais uma vez, eu queria exatamente dizer dessa construção da emenda. Foi uma emenda que não alterou nada da negociação que já havia sido feita com a segurança pública, que está intacta, integral, como foi negociado, mas buscou trazer uma política remuneratória àqueles que o governador não apresentou nenhuma proposta, que foi 80% do funcionalismo público estadual. Muito bem. Obrigada de novo por vir. É um prazer. Eu conversei com a deputada Beatriz Cerqueira, do PT. Ela é presidente da Comissão de Educação na Assembleia e ela é autora da emenda que estendeu para todos os servidores do Executivo um reajuste em 2020. Nossa conversa aqui é justamente porque o funcionalismo e a Assembleia, a deputada, a oposição e os deputados que votaram, foram 47 deputados que aprovaram essa emenda, aguardam uma posição do governador. O governador vai sancionar o projeto integralmente ou vai vetar parcialmente? Que tipo de resistência e que tipo de problemas ele pode enfrentar? A decisão dele é criticada de todos os lados por com diversas posições, diferentes posições, e hoje a gente ouviu a deputada Beatriz Cerqueira, que representa uma dessas posições, representa todo um funcionalismo que tem interesse nesses aumentos, na verdade, reajustes, recomposições salariais de diversas carreiras do Estado.
Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. Para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.